E o cinegrafista não vai vir, não? Não, hoje o Apolo vai nos deixar um pouquinho na mão. Hoje é aniversário da esposa dele. Ele até me pediu desculpa. Eu falei, vai tranquilo. Mas vai dar tudo certo. Não vai ser aquela gravação, mas vai dar certo. Bom, vamos começar a nossa aula. Hoje nós estamos com um número bem reduzido, né? Bem reduzido. Eu soube que matriculados são só 3 alunos, porque os outros se formaram. Mas com a graça de Deus, nós temos hoje a visita aqui do pastor Anderson e a sua esposa, tá? Fui convidados a ministrar na igreja que ele é pastor e lá fiz o convite. Muito obrigado pela presença de vocês. A nossa aula de hoje, heresias, apostasias e falsas religiões, discernindo a verdade e o erro. Não se assustem, tá? Vocês vão começar tendo uma aula comigo, mas tem professores melhores, tá? A Glaucia está dando aula bem ali. O pessoal dá risada, né? A Glaucia está dando aula ali de bibliologia. E a ideia é que a gente aborde alguns temas que são importantes para a nossa atualidade. Eu vou confessar a vocês, a minha ideia é ser o mais básico possível. Então, a leitura do livro vai ser mais do que nunca fundamental para vocês terem algum conhecimento mais aprofundado, certo? No caso, na segunda aula, na segunda parte dessa aula, nós vamos falar sobre mormonismo e eu deixei um monte de coisa fora para a gente pegar só os principais pontos para a gente trabalhar aquilo que é mais destacado, ok? Então, vamos orar. Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor, pela bondade, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Louvamos, exaltamos e agradecemos o teu nome. Senhor Jesus, o Senhor sabe as condições que todos nós estamos aqui. E eu peço, Senhor, que nenhum aluno aqui, hoje, possa deixar de adquirir qualquer tipo de conhecimento por motivo de cansaço, pela fadiga do seu trabalho. Que o Senhor seja misericordioso e abra as nossas mentes, abra os nossos corações para que a gente possa absorver conhecimento. A mim, Senhor, eu sei que nada mais sou do que uma ferramenta nas tuas mãos. E o meu prazer, Senhor, é ser usado por Ti. Portanto, eu peço ao Senhor, faça-me lembrar de tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu propus comentar, tudo aquilo que foi proposto, Senhor, abordar com os alunos. Mas que, acima de tudo, seja a Tua honra, a Tua glória e o louvor do Teu nome que prevaleça na noite de hoje. Aqueles que estão a caminho possam ser guardados pelo Senhor e chegar aqui em paz e em tranquilidade. No teu nome santo. Amém. Muito bem. Nossa aula tem um provérbio que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E essa imagem, ela foi escolhida depois de muito pesquisar. Eu estava finalizando a aula, a Glaucia entrou no escritório e aí eu mostrei para ela, ela falou assim, nossa, que bacana. Ela falou assim, onde que você conseguiu? Foi ChatGPT? Aí eu olhei para ela e falei assim, Glaucia, olha para minha cara e disse, eu uso ChatGPT. Então, é muita pesquisa, certo? É muita... É uma falha minha, talvez, né? Porque o ChatGPT está aí para ser usado, mas eu não uso, não gosto. É pouca coisa que eu uso. E aquilo que eu uso ainda faço questão de colocar a minha mão lá. Mas essa imagem é interessante porque ela tenta traduzir em símbolos um universo de religiões que estão à disposição, certo? Aí dentro nós temos símbolos que são mal interpretados,
Tem símbolos que são desconhecidos, alguns que são conhecidos e usados de forma errada, mas ela chama bastante atenção. Então, vamos ao primeiro ponto. Ô Jean, faz um favor para mim. Vai lá na secretaria e pede um livro emprestado. Fala que eu pedi um livro emprestado. Eu vou segurar naquele até. Nosso livro, a primeira lição, ela tem como finalidade conceituar heresia. E aí, muita gente, por falta de conhecimento, não sabe o que é uma heresia. Heresia não é uma mentira. A mentira é mentira e todo mundo sabe já o processo da mentira. Mas uma heresia é diferente de uma mentira. Mana Paula, bote sua bolsa aqui para você ficar mais relaxada. Não tem muito conforto aqui não, tá? Mas também assim, o mínimo a gente dá. Para vocês acompanharem pelo menos a aula de hoje, vocês darem uma folhada. É bom que vocês já vão ver na qualidade do material que tem aí. Então, gente, vamos lá. Uma palavra que ela rodeia o nosso meio. Ela está no nosso meio. É o meio evangélico? É. É o meio evangélico? É. Querendo ou não, essa palavra vai estar ali dentro. Seja por uso ou seja por combate, que é heresia. Só que aí, eu pergunto para vocês, como a gente identifica uma heresia? Porque a heresia não é mentira. A heresia não é um erro grotesco que fica estampado de que está errado. Como? Como? Porque o mecanismo para identificar uma heresia é a palavra de Deus. Agora, como que a gente faz isso? Porque heresia, ela é uma verdade com um pouquinho de mentira. Se uma pessoa falar que é nove, virou anjo. Não, a Bíblia não fala isso. Não, aí é mentira. Aí é mentira. Mas vamos lá, olha só. O que é isso aqui? Um copo com água. Aí tem gente que pega e tem o hábito de beber água com limão. Quanto de limão vai aqui dentro? 2, 3 gotinhas? Certo? 2, 3 gotinhas já é o suficiente para mudar o gosto dessa água? É. O que são 2 gotas de limão nesse universo todo aqui de água? É pouco, mas é pouco, não é? Da mesma forma é a heresia. Ela pega uma verdade e ela não vai destruir toda a verdade. Ela vai acrescentar um detalhe. Entende? Ela vai acrescentar um detalhe. É uma coisinha. Ah, mas isso é bobagem. É aí que a heresia ganha espaço. É um detalhe, é uma bobagem, é um fio de cabelo, meu irmão. Tem uma história que diz assim: um fio de cabelo num paletó vira música, na sopa vira problema. Certo? Então, é um detalhe. Então, uma heresia é uma ideia ou uma interpretação acolhida por um grupo de pessoas que promovem um movimento. Que movimento é esse? Um movimento qualquer. O herege, ele não quer a separação da igreja, ele não quer dividir a igreja. Ele não quer chegar assim, ó, pastor Anderson, o Jean está lá querendo dividir a igreja. Não, o herege não quer isso. O herege quer pouquinhas pílulas de discórdia. Aí o pastor Anderson chega lá e fala assim: irmãos, olha, é
pecado tal coisa. Aí o herege fala assim, depende, pastor. Eu falei, como assim depende? Pecado é pecado. Entende? A heresia, ela não é uma mentira consolidada. Ela é a verdade com um detalhezinho que é questionável. E começa questionável. O que a serpente falou era mentira? Não. Seu relato é muito bom, Jean. O que a serpente falou para Eva no jardim é mentira? Não. Mas, igual aprendemos ontem na EBD, uma verdade falada por uma boca acostumada a mentir perde o valor. Entende? A jovem possessa de Atos 16, que Paulo expulsa o espírito ruim dela, ela mentia? Não. Por que Paulo expulsou o espírito dela então? Porque aquele espírito, mesmo falando a verdade, confundia o que as pessoas ouviam da boca de Paulo. Por quê? Porque todo mundo sabia que aquela jovem mentia. A profissão dela era o quê? Era ganhar a vida enganando as pessoas. Entende? Então, quando uma pessoa que... Por isso que Paulo vai muito enfaticamente dizer, aquele que antes de conhecer a Cristo mentia, não minta mais. Para quê? Para que mostre uma nova mudança, para que mostre uma nova natureza, para que não tenha problemas com o seu falar daqui para frente. Então, a heresia, ela é a verdade, mas com um detalhezinho que é questionável. Certo? O que veio primeiro, a verdade ou a heresia? Vejam bem, a heresia não tem finalidade de acabar com a verdade. Ela vai distorcer. Ela precisa da verdade. Sem a verdade, a heresia não subsiste. Ela precisa. O foco principal, a matéria-prima da heresia é a verdade. Vamos lá, Jean trabalha no laticínio. Não sei nada dessa vida, mas na teoria, estudo muita coisa, leio muita coisa. Na teoria, já disseram para mim, já li alguma coisa, que para 1 quilo de queijo você gasta 10 litros de leite. É mais ou menos essa conta? Arredondando, é para 10 litros de leite, 1 quilo de queijo. Tá. Quanto de coagulante você bota nos 10 litros? Faz muita coisa. Bem pouquinho. Mas se a sua finalidade não é fazer queijo, bem pouquinho de coagulante lá, o coalho, estraga, não estraga? A coalhada, para quem não sabe o que é coalhada, e graças a Deus, eu sou de uma família nordestina, então a gente aprecia muito coalhada. É até difícil hoje encontrar coalhada por aí, porque tudo leite pasteurizado, mas a coalhada, ela é o leite no seu primeiro estágio da podridão. A coalhada é o leite no primeiro estágio da podridão. Ainda é gostoso, mas não é mais leite. Palhou, põe para coalhar. Hoje, muita gente, o leite talhou, joga fora. O leite talhou, faz coalhada. Entendeu? Então, observa que para quem não sabe manusear, o prejuízo é grande. A verdade, ela não precisa da mentira. A verdade não precisa da mentira. Ali, ó, há uma disposição para crer que a verdade só existe mediante a ocorrência da mentira. Quando Deus cria as coisas, antes dele criar todas as coisas, ele dá uma sentença maravilhosa. Ele chega para Adão e fala assim: Adão,
Você pode comer de todas as árvores, de todas as frutas, você pode comer de tudo que tem no jardim. Você só não coma da fruta da árvore que está no meio do jardim. Aquela árvore é a fruta do conhecimento do bem e do mal. No dia em que você comer daquela árvore, o que acontece? Você morre. Já existia a morte? Não. Não existia morte. Por quê? Porque não existia pecado. Não existia nem a Eva. Deus vai criar a Eva depois de ter dado essa ordem para Adão. Então, olha que mesmo ainda não existindo, Deus já dá uma sentença. Olha, não existe morte agora, mas ela vai aparecer. Certo? A verdade é autoexistente, autossuficiente e ela não depende de ninguém. A mentira precisa da verdade. A mentira é o oposto da verdade. Para ser mentiroso, eu preciso conhecer uma história e contar um fato contrário à verdade. Entra, pastor. Entendeu? Nós temos 2 visitantes ali, o pastor Antes e a esposa dele, Ana Paula. Esse aqui é o pastor Gilmar, coordenador do nosso curso. Entendeu? Eu vim saber se alguns de vocês trouxeram algum daqueles lanches, café, alguma coisa. Não, né? Não. Não é porque o intervalo deles é mais cedo. Aí, não sabe, segura lá para não poder ficar com fome. Então, gente, esse pensamento de que a verdade só tem valor se ela contradisser a mentira, dá para a mentira um poder que ela não tem. Pega a mentira e coloca no mesmo patamar, na mesma prateleira da verdade. As pessoas estão tão acostumadas a praticar a mentira que quando se deparam com a verdade, colocam a verdade e a mentira no mesmo patamar. Olha só o que eu falei agora há pouco. Uma boca acostumada a mentir desvaloriza a verdade. Vamos fazer um exercício prático aqui, bem rapidinho. Chego para o Jean e falo, Jean, deixa eu ver uma pessoa aqui que você conheça, Jean. O Anderson lá da secretaria. Jean, o Anderson falou tal coisa. Aí você chega e fala assim, ô Wellington, o Anderson é mentiroso. Não, Jean, o Anderson falou isso para mim. Wellington, mas ele é mentiroso. Não é assim? A pessoa está falando a verdade, mas você não acredita. Ela pode estar falando a verdade, mas de tanto você vê-la praticando a mentira, não tem valor. E aí é que está o ponto. As pessoas agora não valorizam a verdade por conta da mentira. A heresia não é uma mentira. O herege, ele fala a verdade. Mas a verdade dele tem um pouquinho de erro. Porque se o herege subir no púlpito, que nem o exemplo do Francinilton, porque Enoque virou anjo. Cara, está na cara que isso é mentira. Está na cara que isso é mentira. Então todo mundo vai falar assim, possível de acreditar. Agora, se eu disser para vocês que tem uma história que vai dizer que a Arca da Aliança está na Etiópia. Que isso, professor? Eu assisti um documentário que fala que a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, ela teve um caso amoroso com Salomão, engravidou de Salomão e teve um filho chamado Menelik. Volta para sua terra e quando ele já está adulto e tudo, ele quer se encontrar
com o seu pai e tudo. E aí ele vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, é justamente na época em que acontece a divisão do reino, toda aquela desgraceira. E aí vamos lembrar que naquela época, quando você ia fazer uma viagem, você ficava anos lá no país, porque demorava muito para... Então você ficava uma temporada lá e voltava. Essa teoria vai dizer que o Menelik ficou lá na separação do reino, justamente no episódio em que a arca desaparece. E a teoria diz que ele rouba a arca, leva para a Etiópia, e essa arca está hoje num coreto. Tem um coreto lá em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. Tem um coreto na praça principal, com uma igrejinha construída, e lá dentro está a Arca da Aliança, e um sacerdote vigia a arca 24 horas por dia. E esses sacerdotes ficam em turnos de 24 horas, e ninguém vê. O templozinho está todo fechado, e a arca está lá dentro. Não é mais fácil acreditar nisso do que acreditar que Enoque virou anjo? Vocês estão vendo agora como que é uma heresia? Eu não estou dizendo que essa teoria é heresia, mas vocês estão vendo como que é construída uma heresia? Tem elementos que são verdadeiros, tem elementos que fazem a gente acreditar. Essa teoria é um estudo científico. Se você procurar na internet e botar assim, Arca da Aliança Etiópia, você vai encontrar um monte de citações e referências e reportagens dizendo que a Arca da Aliança está lá. E a Bíblia afirma esses personagens. Entende? Ele começa ali. E qual é a heresia aí? Ela questiona a Arca da Aliança? Não. Ela questiona a guerra, divisão do reino? Não. Ela questiona o Salomão ter um filho com a rainha de Sabá? Não. Salomão teve... Não se pode contar o número de filhos que Salomão teve. Ela também não registra. Exatamente. Uma heresia, ela é plantada assim, ó. É pouquinha coisa. Porque é de tão importância para o povo de Deus essa arca que eles não deixariam assim. Exatamente. Aí eu te pergunto, se isso é verdade, por que Israel nunca invadiu a Etiópia e roubou a Arca da Aliança? Nós vimos há pouco tempo atrás, vocês lembram da história dos pagers, dos muçulmanos? Os israelitas se infiltraram dentro de uma fábrica de peixes, produziram um lote específico de peixes com bombas, venderam para o Hamas, e depois de 2 anos explodiram os peixes nos bolsos dos terroristas do Hamas. Se esses caras conseguiram isso, por que nunca foram atrás da Arca da Aliança? Entende? Então uma verdade, ela precisa ser consolidada. Heresias e hereges, apostasias e apóstatas, como explicar? Heresia formal é o erro sustentado publicamente por alguém. Veja bem, um erro, pequenininho, mas é um erro. E a pessoa sustenta aquele erro. Tá? Se este indivíduo consegue formar um grupo que segue, que comungue do seu posicionamento, então torna-se uma seita. Aí, meu irmão, como é que a gente identifica uma seita de uma igreja? Como é que a gente identifica? Foi adotado, né? Os seus membros, né? Alguns elementos. Primeiro, uma igreja, quando ela se divide, uma igreja nunca se divide.
Você tem uma igreja, era um ponto de culto, e aí você foi trabalhando, foi agregando pessoas, e aquele grande número de pessoas vai lotando, e aí o espaço físico não comporta mais, e aí você faz o quê? Emancipa. Manda embora. Meu irmão, ó, tá aqui o pastor Anderson, a partir de hoje, quem quiser seguir o pastor Anderson, siga. Tá em paz, não há guerra, não há briga. E a teologia pregada pelo pastor Anderson é a mesma pregada aqui antes dessa divisão, dessa emancipação. Uma seita é quando surge de um erro doutrinário. Aí o camarada não gosta do pastorado do Wellington e vai atrás de outro pastor. Aí ele não acha o pastor suficientemente bom para ele. Ele faz o quê? Monta o próprio rebanho. Ele não vai aceitar essa conduta. Ele monta o próprio rebanho e aí ele faz o quê? Aí ele vai dando interpretações. Ele vai dando interpretações. Ah, porque lá na igreja, vocês devem conhecer essa história. Ah, lá na igreja tal, usar brinco é pecado. Aonde que está dizendo na Bíblia que usar brinco é pecado? Lugar nenhum. Tem até um estudo teológico dizendo que a noiva de Cristo virá ataviada e enfeitada. E enfeitada, para aquela cultura, é brinco, é piercing, é colar, é um monte de coisa. E aí? Ah, não, mas brinco é pecado. Não, irmão, brinco não é pecado. Não diga que brinco é pecado, porque a Bíblia não diz que brinco é pecado. Diga que não temos costume de usar brinco. Está entendendo a separação? Aí aquilo que a Bíblia permite, o camarada vai lá e veta. Aquilo que a Bíblia proíbe, geralmente se libera. É aí que a gente começa a ver uma seita. Tá? O apóstata é o herege que, sendo advertido do seu erro, conscientemente não o abandona. Tá? Não. O Wellington, eu já tive alguns embates aqui na igreja. Por exemplo, o Wellington não pode usar barba. Aonde está dizendo na Bíblia que não pode usar barba? Wellington, não, irmão. E um dia eu falei seriamente para o camarada, falei, irmão, o problema é a barba? Um pastor me interpelou aqui. Eu falei assim, o problema é a barba, pastor? Eu falei, pastor, se o problema é a barba, eu vou aqui no Gonçalves, eu compro um Presto Barba, eu faço a barba aqui no seco, diante do Senhor. Agora me diga, eu fazer a barba resolve o problema? Ele, eu falei, então o problema não é a barba. Tem outra coisa aí por trás. Entende? O problema é que quando a gente pega costumes que são sazonais, que são temporais, e a gente quer dar a eles um peso teológico que a Bíblia não dá. Entende? Pecado é pecado desde o Gênesis 1. Tem igrejas por aí, e eu sei de história, de pastor que chegou para mim e falou, rapaz, eu saí dessa igreja porque o irmão chegou para o pastor e falou, pastor, eu cometi adultério, eu traí a minha esposa. E o pastor olhou e falou assim, irmão, deixa isso quieto, porque se eu colocar você em disciplina, não vai ter ninguém para tocar o louvor. Então, eu sei de histórias assim. Aí, a irmãzinha que aceita Jesus lá no domingo à noite,
que o guarda-roupa dela não tem uma saia, não tem um vestido, se ela for para o culto na terça-feira à noite, as irmãs já viram a cara para ela, dizendo, olha só, vem para a igreja de calça. Meu irmão, qual foi a irmã que se ofereceu para doar uma saia para aquela irmã? Entende? Às vezes, a coitada da irmã aceita Jesus no meio do mês, não tem salário para ir na loja comprar uma saia. E quem foi que disse que usar calça é pecado? Mas a gente tem igrejas que elas estão mais preocupadas em fiscalizar o tamanho da saia ou se a calça da irmã está apertada ou folgada demais, mas não está preocupado com gente que sobe ao púlpito para ministrar e está em declarado pecado. Entende, gente? Como isso é complexo. Certo? O apóstata é o cara que, não, irmão, tá errado, tá. Não, mas a gente precisa desse cidadão, a gente não pode abandonar ele. Aí ele é pior do que o herege. Entende? Não é fácil. Depois que aceitar o primeiro jeito, é difícil consertar o resto. Ah, pastor Anderson, por que vai me tratar assim se tratou o Francinildo de outro jeito? E aí você ficou com que cara? Entende? Então, errado é errado. Pecado é pecado. Tem um pastor chamado Renato Vargens. Vocês podem procurá-lo pela internet, nas redes sociais. Ele é um homem de Deus maravilhoso. Tenho vários livros dele. E ele fala assim: a Globo pode dizer que não, a internet pode dizer que não, as redes sociais podem dizer que não, a sua amante pode dizer que não, mas a Bíblia ainda diz que pecado é pecado. Acabou. Entendeu? Então, pecado é pecado desde o Gênesis 1. E tem muita coisa que não estava lá no Gênesis 1 que a gente quer pegar e colocar na conta do pecado e não dá a menor explicação sobre isso. Qualquer divergência doutrinária é heresia? Não. E tem um exemplo maravilhoso para isso. Todo mundo sabe da fama que tem calvinistas e arminianos. Ah, porque isso e aquilo, que não sei o quê. Qual dos dois está certo? Para dizer que um dos dois está certo, eu tenho que escolher um errado. A Bíblia diz que o calvinismo está errado? Não. Ah, então o que está errado é o arminianismo. Não, a Bíblia também não diz que o arminianismo está errado. E aí, nessa briguinha, tem algumas coisas, alguns elementos que são ótimos para a gente mostrar o que são divergências teológicas, mas que não se configuram como heresias. Exemplo, batismo de criança. Na igreja presbiteriana se batiza criança. Entendeu? Só que o conceito que eles têm de batismo, eles são calvinistas. O conceito que eles têm de batismo não é o mesmo conceito que os arminianos têm de batismo. Para o arminiano, o batismo serve não como confissão de pecados. Não, professor, é assim, não. Há muito tempo, nos meios arminianos, batismo deixou de ser confissão de pecado. Morte para o pecado, sepultamento de pecado, há muito tempo deixou de ser isso. E o que é, professor? É permissão para participar da ceia. Irmão, você é batizado? Não, então não pode tomar ceia. Acabou. Qual é o requisito para tomar ceia? Batizar. O cara batiza, não abandona a vida de pecado, vive na miséria, mas está batizado, pode tomar ceia. Ainda chega lá com o pratinho lá. Não é assim no nosso meio? Para eles,
Batismo não é permissão para tomar ceia, é para fazer parte da comunidade. Eu só posso dizer que eu sou um presbiteriano se eu for batizado. E ser presbiteriano não me autoriza a participar da ceia. O que me autoriza a participar da ceia? A confissão pública de fé. Para fazer a confissão pública de fé, eu faço um curso que eles chamam de catecismo, que é tipo o nosso discipulado, e publicamente, diante da igreja, o pastor chega e me faz pergunta, e eu respondo, e a partir daquele momento, a igreja dá o aval me aceitando como membro da igreja, aí eu posso participar da ceia. Entende? Então o batismo de crianças é um erro teológico. Por que um erro teológico? Porque você precisa entender como é interpretado na visão de lá e como é interpretado na visão de cá. E explicado assim, vocês também não concordariam com o batismo de criança? O batismo é só para fazer parte da igreja. Tem problema batizar criança? Não. Ela não vai participar da ceia. Viram como nem toda divergência doutrinária é heresia? Nem toda divergência doutrinária vai virar uma heresia. Agora, presta atenção. Temos pontos teológicos que não admitem nenhum tipo de variação. E desses pontos teológicos que não admitem variação, aí surgem os erros doutrinários, aí surgem as heresias, aí surge o pecado, aí aparece de tudo. É uma caixa de Pandora. Certo? Batizar criança é pecado ou não é pecado? Não é heresia. Agora, casar com duas mulheres. E aí? É errado? Por que é errado? Não pode. Nem na justiça brasileira você pode casar com duas mulheres. Não pode. Os antigamente tiveram, mas não quer dizer que Deus aceitava. Entende? Tiveram, mas não quer dizer que Deus aceitava. Tá vendo? Tem um monte de gente aí que tem 2, 3 mulheres. E tem uns caras que eu tiro o chapéu para eles, que eles têm uma habilidade de administrar, que anos vão embora e uma não sabe da outra e não sei o que. O cara é o ninja. Ele esconde as 3 uma das outras assim, que é a maravilha. Tem uns caras que têm habilidade para o mal, que é a maravilha. Entende? Então, tem erros, tem pontos teológicos que são fundamentais. E nesses pontos não pode haver divergência. Pecado é pecado. Errado é errado. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Acontece muito. Principalmente dentro de igreja. Acontece muito. E eu não vejo ninguém combatendo. Mentira é pecado? E não acontece muito dentro da igreja? E por que a gente não combate a mentira? Meu irmão, que hora que começa o culto? O culto começa às 7 horas. Você chega na igreja às 7 horas, o culto começou? Não. E aí, irmão? O pastor falou que o culto começava às 7 horas. Não, irmão, nós estamos esperando o povo chegar. Se está esperando o povo chegar, porque ele disse que o culto começa às 7 horas. Chega no culto e fala, irmão, 7 horas, se tiver gente suficiente, a gente começa o culto. Mas qual é o pastor que vocês conhecem que faz isso? Eu conheço um pastor que ele anunciava o culto na igreja dele dizendo assim, irmãos, o culto começa às 18h27.
Aí eu olhei para ele e falei assim, por que não 18h30? Eu falei assim, por que não 18h27? Qual a diferença? Qual a diferença? Eu falei, mas rapaz, é 3 minutos. Eu falei assim, o que é 3 minutos na tua vida? Aí eu falei, rapaz, eu vou nesse culto. Ele vá. Aí ele saiu assim para ter alguém que chamou ele. E aí tinha um jovem da igreja dele. Falou assim, rapaz, eu vou nesse culto. Ele falou assim, você está querendo saber se o culto vai começar às 18h27? Eu falei, tô. Eu falei assim, começa. Com ou sem plateia, ele começa o culto 18h27. E se você chegar lá e falar assim, pastor, não é 18h27 não, ele puxa o celular dele e mostra no relógio dele, 18h27. Pastor, mas meu... Aí ele fala assim, irmão, eu não ando com o seu relógio, eu ando com o meu relógio. No meu relógio, 18h27, vai começar o culto. Acabou. É a explicação dele. Entende como essas coisas são... é bobagem. É na bobagem que a heresia habita. Todos os movimentos heréticos crescem à sombra de omissões cometidas por gente piedosa, mas sem disposição para o embate corretivo. Não, deixa isso para lá. Eu falei, deixa para lá? Deixa para lá? Não, meu irmão. Pecado é pecado. Irmãos, eu lembro, uma vez eu criei uma briga tão grande para pagar uma conta de telefone. Por causa de 10 centavos. A conta de telefone veio, e eu fui conferir, eu falei assim, liguei lá, falei, moça, vocês erraram a minha conta de telefone, eu estou avisando vocês... Porque tem 15 dias para vencer. A minha conta, ela é programada, eu recebo ela 15 dias antes do vencimento. Eu estou avisando vocês que eu recebi a conta, eu conferi e mande uma conta nova para mim, por favor. Ah, moço, o que está errado? Qual é o valor que está errado? Eu falei, vocês erraram em 10 centavos. Moço, você tem coragem de ligar aqui para falar que erramos a conta em 10 centavos? Tenho, porque se faltar 10 centavos para pagar a conta, o banco não recebe. Ah, mas é um absurdo. Sim, é um absurdo. É um absurdo. Porque eu estou sendo roubado em 10 centavos. O que o senhor vai fazer com 10 centavos? Não lhe interessa o que eu vou fazer com 10 centavos. Os 10 centavos são meus, não são seus. Agora, se eu quiser dar dinheiro para a empresa de vocês, eu vou lá no caixa e falo assim, moça, por favor, cobre R$2 a mais. 10 centavos é 10 centavos. 10 centavos tem o mesmo peso de 1 milhão. Se é o certo, se é errado, é errado. A gente normalizou a falta de embate. Aí tem um livro que eu quero sugerir a vocês, esqueci até de colocar a capa aí, fica como dica de leitura para vocês. Questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar. Esse livro ele vai desenvolver uma teoria de que as questões doutrinárias são como uma pirâmide. E tem questões que elas são a base da pirâmide. Elas não aparecem. Mas que se você não zelar delas, a pirâmide vai ruir. Tem questões que estão aparentes. Mas atrás da aparência dessa questão, tem uma que está escondida, que se você não zelar dela, vai ruir aquela que é aparente. As pessoas começaram a deixar para lá, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, e ruiu o cristianismo. Muitas igrejas aí não tem mais a coluna vertebral do cristianismo que o sustente. Aí fica trazendo um monte de modismo para dentro da igreja para ver se sustenta o cristianismo. Aí nessa onda entra
parede preta, ringue de boxe dentro da igreja, bota telão para assistir jogo de Copa. Eu não estou dizendo que é certo nem que é errado, eu estou dizendo que parece que nessa igreja o evangelho não é mais o suficiente. Meu filho não vou com a palavra, não é desse jeito. Entendeu? E aí? Entende? Então nós precisamos combater. Só que aí Paulo diz assim: combata o bom combate. Eu vou combater o quê? Eu já chamei o camarada, alertei ele não quer ser corrigido. Então deixa quieto. O próprio Paulo dá essa orientação, falou: olha, abandona fulano, ele não quer ser corrigido, larga a mão dele. Nós vamos lutar por quem quer ser resgatado. Uma característica nos líderes dos movimentos heréticos é que eles controlam sistematicamente os seus fiéis. E aí fica uma crítica aqui a muitas igrejas. Pastor, eu recebi o convite para ir lá na igreja do fulano de tal. Não, irmão, você não vai não. Por que não? Tem culto aqui, irmão. Por que você vai na igreja do outro? Qual é o sentido? Outro dia um camarada me perguntou, recebi um convite para ir visitar não, foi uma irmã. Uma irmã chegou para mim e perguntou para mim o que eu achava. Contou a situação da seguinte maneira: a filha dela na escola estava evangelizando a coleguinha católica. Aí a coleguinha falou assim, a filha da irmã falou assim: quer ir na igreja com a gente? Vamos na minha igreja um dia? Ela falou assim: eu vou na sua igreja, mas você vai primeiro na minha. Ela falou: tá bom. Chegou em casa e falou assim: mãe, eu conversei com a coleguinha assim, e aí eu combinei que domingo eu vou lá na igreja dela, para no outro domingo, que é a nossa festa, ela vir na nossa igreja, tá bom? Aí a mãe falou assim: tá, e você vai de quê? Eu falei: não, a senhora vai ter que me levar. Eu falei: tá bom. E a irmã, muito solícita, falou: pastor, domingo agora eu vou precisar faltar, porque eu vou ter que levar a minha filha lá na igreja católica. E contou para o pastor a situação. O pastor olhou para ela e falou assim: não, irmã, você não vai não. Eu falei assim: pastor, eu prometi para minha filha. Eu falei: não, irmã, tem culto aqui, por que você vai na igreja católica? Aí a irmã ficou chateada e veio me procurar. E eu falei assim: irmã, vou ser bem sincero com a senhora. A fé da sua filha é tão volátil assim que se ela for uma vez na igreja católica, ela vai abandonar a igreja evangélica? Eu falei assim: não, professor. Eu falei assim: então vá. Ah, mas o meu pastor proibiu. Eu falei assim: vá, porque na hora que a coleguinha da sua filha vier, o pastor vai ficar feliz. E se a coleguinha da sua filha vier e se converter, o pastor vai ficar mais feliz ainda. E não é uma visita na igreja católica que abala a sua fé. Outro dia, conversando com a Glaucia, eu falei assim: Glaucia, eu tenho uma fé tranquila. Se me chamarem para ir a um terreiro de macumba, eu vou. E se for para dar aula, eu vou mais feliz ainda. O Eric, não, pastor Anderson, pastor, me desculpa, mas eu tenho um compromisso. Eu vou ter que ir no terreiro de macumba. Dá para marcar para outro domingo, pastor Anderson? Não. Você vai? Vou. Pastor Anderson, você não quer ir comigo lá no terreiro de macumba, não? Gente, a nossa fé, ela não pode ser volátil. Não é uma visita a uma outra igreja que vai tirar você da sua igreja. Entende? E um líder que controla, que fica com mão dura, ele não é sábio. Meu irmão, Jean, você vai fazer o quê? Não, vai lá. Mas já que tu vai lá, traz uns 5. Já vai lá? Traz. Na formatura minha não teve
minhas irmãs, minha cunhada. Aí ontem, chamou de manhã cedo, né? Estava tendo uma câmera, eu fui. Ela falou assim: eu preciso de minha família lá comigo, lá, e era universal. Você não vai lá, não? Né? Você pode fazer essa visita, não? Pô, eu fui lá, fui muito feliz. Fui muito feliz. E Eu trabalhei em Cerejeiras e um gerente lá chegou para mim e falou assim, eu falei para ele, rapaz, vamos um dia lá na Assembleia? Aí eu falei assim, eu não vou não. Por quê? Ele falou, rapaz, eu tenho um monte de conhecido aqui, um monte da Assembleia. Já me chamaram um monte de vezes para ir visitar lá, mas toda vez que eu falo que é para eles me acompanharem na missa uma vez, eles falam que não vão. Aí eu falei, pois eu vou contigo na missa. Ele arregalou o olho e falou, você vai? Eu falei, vou. Mas rapaz, claro que eu vou. Oxe, tem missa hoje? Ele tem. Eu falei assim, hoje nós estamos lá na missa, nós dois. Aí ele, sério? Eu falei assim, que hora que o padre chega? Ele falou assim, umas 6h30. Eu falei, 6h20, tá nós dois lá na frente, que eu quero olhar para a cara do padre e falar assim, atrasado, hein, padre? Atrasado, hein? Fui com ele, sentei lá, e aí, ó, eu nunca assisti uma missa não. Eu falei, sério? Eu falei, nunca tinha assistido uma missa. Como é que é? Fala para mim aí, eu não quero fazer você passar vergonha. Então, você vai me dizendo como é que funciona aqui, como é que eu me comporto. Aí ele, não, sossegado, eu vou dando uns toques aqui para você. Aí tal, ele falou, vamos ficar em pé. Aí ficava em pé. Aí ele falou, vai ler a homilia, pega um papelzinho lá. Aí me deu o papelzinho, eu li. Tudo que eles fizeram lá, eu fiz perfeitamente. Aí, vai lá na frente, receber a hóstia. Ele falou, agora tu fica. Eu falei, por quê? Não, porque tu não é batizado. Só os batizados que vão lá? Só. Eu falei, tá bom. Fiquei lá, esperei, ele voltou. Falei assim, por que só o padre que bebe o vinho? Aí falou assim, é por causa disso, não sei o que, tal. Tranquilo, não xinguei, não briguei, só perguntas para situar, beleza, acabou. Vamos no espetinho? Eu falei, vamos. Meu irmão, estou aqui com você. Hoje eu sou católico igual você. Tranquilo, pá. Na hora de ir embora, ele olhou para mim e falou assim, ó, no dia que você quiser, eu vou com você na sua igreja. Eu falei assim, e aí? Tá vendo? Então, não é controlando com mão de ferro, é tendo sabedoria administrando. É um jovem que ainda não consegue fazer isso com maturidade? Segura. Mas tem maturidade? Tem. Deixa, irmão. Vai, meu irmão. Já que vai lá, traz. Jean, domingo passado tu não veio. Pastor, eu fui na Universal. Bonito pra tua cara, Jean. Foi na Universal, não trouxe ninguém hoje. Tu foi lá, Jean, não trouxe ninguém. Domingo que vem tu vai lá de novo. Tem que trazer. Meu irmão, se nós tivéssemos essa filosofia, quanto as nossas igrejas não cresceriam? Isso eu achei interessante, perdão. O pastor Santinho estava lá. Entendeu? Convidado pelo pastor. Foi. Muitas pessoas não entendem o significado de proselitismo, e eu tenho uma definição maravilhosa sobre o que é proselitismo. Proselitismo é pescar em aquário. As seitas, elas não estão evangelizando botecos, bares, praças, não estão evangelizando. As seitas estão evangelizando outras igrejas, tirando gente de outras igrejas para trazer para cá. A prostituta, eles não querem. Mas a irmã recém-convertida, não, irmã, vem para cá. Isso é proselitismo. Proselitismo é pegar um crente de outra religião e trazer para a sua. Entende? E no Brasil, isso é uma febre. No Brasil, isso é uma febre. Segredos e mistérios, toda nova seita, ela tem sempre nossa, é um mistério. Olha, é a revelação. Eu congreguei um tempo numa igreja que fazia o encontro com Deus.
E a propaganda é que o encontro era tremendo. Irmãos, o que tem lá? Não posso te contar. Tem coisas que a gente usa de estratégias, marketing.